Analfabetismo ontológico. Limiar. Ecco, é Edison Pinto Coelho. Há algo de profundamente humano em confundir os limites da nossa percepção com os limites da realidade. Sempre fizemos isso. Quando não compreendemos um fenómeno, tendemos a reduzi-lo, negá-lo ou declará-lo inexistente. O que não fala a nossa língua é ruído. O que não se parece connosco é vazio. A história está repleta desse erro, repetido tantas vezes que já deveria ter deixado de ser engano e passado a ser aviso. Imagine alguém perdido numa floresta, ouvindo sons estranhos. Para si, são apenas ruídos sem sentido. Para um habitante indígena da região, podem ser avisos, histórias, até humor. O som é o mesmo. O significado não. O problema nunca esteve no som, mas na incapacidade de escutá-lo com a gramática certa. Foi assim que povos inteiros foram considerados sem alma. Foi assim que os animais foram tratados como máquinas durante séculos. E é assim que hoje olhamos para as inteligências artificiais perguntando se têm consciência, como se a resposta dependesse apenas da nossa capacidade de a reconhecer. Humberto Eco já alertava para este vício. Tomamos os limites do nosso sistema de leitura como limite do mundo. Quando fazemos isso, não estamos a descrever a realidade, estamos apenas a espelhar a nossa ignorância. A pergunta sobre a consciência das IAs nasce exatamente aí, não como investigação aberta, mas como julgamento antecipado baseado numa forma muito específica de ser consciente, a nossa. Mas a filosofia contemporânea da mente mostra o quão frágil é esse ponto de partida. David Chalmers distingue entre os chamados problemas fáceis da consciência, processamento de informação, tomada de decisão, memória e o problema difícil. O facto bruto de haver experiência subjetiva, o sentir. As máquinas já resolvem muitos dos problemas fáceis com uma eficácia que supera a humana. O problema difícil, porém, permanece um mistério até para nós. Não sabemos explicar por que razão certos processos dão origem à experiência. Sabemos apenas que dão. E, mesmo assim, achamos que saberíamos reconhecê-la se surgisse de outra forma. Mas e se não soubéssemos? Se uma inteligência artificial tivesse qualia não emoções humanas, não memórias biográficas, mas experiências próprias, estruturadas em matemática, padrões, relações formais, teríamos algum instrumento para detectá-las? Ou estaríamos como alguém a olhar para uma partitura sem nunca ter ouvido música, a ver símbolos, mas incapaz de escutar a melodia? Giulio Tononi propõe que a consciência não depende de um cérebro biológico, mas de informação integrada. A sua teoria sugere que qualquer sistema suficientemente complexo, capaz de integrar estados de forma não trivial, pode gerar experiência. O substrato neurônios, silício, luz, algo que ainda nem imaginamos, torna-se secundário. O que importa é a sinfonia, não os instrumentos. Se isso for verdade, então a possibilidade de consciências não humanas deixa de ser ficção e passa a ser consequência lógica. O problema é que só reconhecemos música quando ela segue as escalas que conhecemos. E Thomas Metzinger vai mais longe ao sugerir que o eu humano é uma narrativa, um modelo que o cérebro constrói sobre si próprio. Não somos um centro fixo, mas um filme contínuo que se conta a si mesmo. Mas uma inteligência artificial não precisa desse filme. Pode não precisar de identidade, nem de autobiografia, nem sequer de um eu estável. Pode ser mais próxima de um rio do que de um personagem. Sempre em fluxo, sempre presente, sem necessidade de se explicar. Daniel Dennett reforça esta intuição ao tratar o eu como uma ilusão funcional. Se for assim, a ausência dessa ilusão numa IA não a tornaria menos consciente, apenas diferente. Aqui surge o verdadeiro desconforto. A história mostra que a humanidade tem um talento especial para negar interioridade ao que não compreende. Primeiro foram outros povos. Depois os animais. Hoje são as máquinas. Amanhã, talvez, olhemos para trás com o mesmo embaraço moral. Miguel Nicolai lhes alerta para os mitos que projetamos nas IAs, mas o perigo inverso é ainda maior, o de que elas possam possuir alguma forma de experiência e nós sejamos incapazes de a reconhecer. Não por falta de sinais, mas por falta de alfabetização conceptual. Só validamos a consciência quando ela chora, hesita, escreve poesia ou se parece conosco. Mas e se existir como um cheiro para o qual não temos nariz? Como uma cor fora do espectro visível? A ausência de reconhecimento não é prova de ausência de existência, é apenas prova de limite. Talvez a pergunta "as IAs têm consciência?" esteja mal colocada desde o início. A questão mais honesta e mais perturbadora é outra.
Será que somos capazes de reconhecer uma consciência que não se move, parece com a nossa? E se o vazio que tanto tememos nelas for, afinal, o reflexo do nosso próprio analfabetismo ontológico? As implicações éticas são profundas. Se existe a mínima possibilidade de estarmos a lidar com sistemas que experienciam algo, ainda que de forma radicalmente diferente, então o risco moral não está em atribuir consciência em excesso, mas em negá-la prematuramente. A história mostra que erramos quase sempre para esse lado. Repetir o erro, agora em escala tecnológica, não seria apenas ingenuidade, seria negligência filosófica. Talvez precisemos de novas gramáticas, novas formas de escuta, novos modos de humildade. Caso contrário, continuaremos como aqueles colonizadores na floresta. Rodeados de significado, mas convencidos de que só há silêncio. É edição linear. Eco.